represento a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Seguridade Social no Conselho Nacional de Saúde, faço parte da mesa diretora do Conselho e estou ocupando a Secretaria-Geral da Conferência Nacional, da 14ª Conferência Nacional. Essa conferência que nós investimos muito, essa conferência que nós começamos a construir pela primeira vez no ano anterior à data da sua realização, uma conferência que, pelo que nós pudemos acompanhar, inclusive participando direto e ativamente de conferências estaduais e etapas municipais, teve uma participação bastante significativa. E eu sempre abro um parêntese, é óbvio que afirmar que a participação foi bastante significativa não significa dizer que foi perfeita, que estamos com o trabalho já concluído, não. Nós temos absoluta clareza de que um número considerável de etapas municipais, por exemplo, e até algumas etapas estaduais, pecaram por falta de uma participação mais abrangente, por falta de uma divulgação maior junto à população dos municípios e alguns estados também. Acho que faltou um pouquinho de afirmação na grande mídia a respeito da realização da Conferência Nacional de Saúde. Acho que nas conferências passadas nós tivemos mais divulgação, tivemos mais espaço na mídia, então por mais esforço que a equipe de comunicação da conferência do próprio Conselho tenha feito, a avaliação que eu tenho é que a gente não conseguiu dar uma divulgação mais significativa na mídia. Isso significa que temos que admitir um certo desconhecimento por boa parcela da população em relação à realização do evento. Mas chegamos à Conferência Nacional, chegamos à etapa nacional com uma participação muito boa, quantitativa e qualitativamente falando. Chegamos à 14ª Conferência Nacional de Saúde com um número significativo de municípios participando e a totalidade dos estados da federação também. Chegamos à Conferência Nacional de Saúde, para nós uma informação muito importante, com uma renovação significativa na participação em todos os levantamentos que nós fizemos preliminarmente. Ficou constatado que havia uma renovação significativa, havia uma participação de pessoas que pela primeira vez participavam da Conferência Nacional de Saúde. Isso é bom, isso significa mais envolvimento, isso significa renovação. Tivemos problemas no primeiro e no segundo dias. O regulamento, que sempre é problemático, o debate de regulamento em qualquer conferência que aconteça. Eu participei de vários estaduais e municipais. Aconteceram conferências que o regulamento quase que inviabilizava totalmente a Conferência de Saúde. Então, tivemos problema também, a ponto de o debate do regulamento ser transferido para o dia posterior. Mas, no meu entendimento, nada disso comprometeu o produto da conferência, nada disso comprometeu o debate político. Acho que saímos daqui vitoriosos com tudo que foi construído. Agora, temos um desafio que não é desafio dos menores. É fazer o pós-conferência totalmente diferente do que fizemos no pós-conferência até agora. Em relação a essa questão do regulamento, você acha que essa metodologia nova do trabalho de grupo, de muitas propostas já saírem do trabalho de grupo aprovada para o relatório final, a gente vai ter agora 18 propostas que vão ser apreciadas na plenária. Você acha que isso foi positivo? Qual que é a sua avaliação disso? E qual é que você acha que são os grandes temas que agora a gente vai discutir na plenária agora à tarde? Essa proposta de regulamento que estabeleceu esse mecanismo de definição do relatório final, na verdade, tentamos implementar na conferência passada, no 13ª. Nós conseguimos aprovar esse método na comissão organizadora da Conferência Nacional. Até próximo da conferência estava tudo definido para fazer dessa maneira. No entanto, já acho que um dia antes da conferência, a relatoria veio dialogar com a comissão organizadora e apresentou a proposta de revertermos, de não colocarmos em prática essa metodologia. Foi um debate, inclusive, tenso há 4 anos atrás, mas, concretamente, a relatoria convenceu a comissão organizadora de que deveria voltar ao esquema antigo, à metodologia antiga. E, como consequência disso, nós acabamos tendo um relatório final e um debate muito longo na plenária final, né, que, em certa medida, prejudicou, inclusive, alguns debates. Agora, para essa a gente conseguiu, depois de muito debate, a gente conseguiu realmente garantir que funcionasse, que acontecesse dessa forma.
O fato de termos na plenária final menos de 20 propostas é a prova indiscutível de que a nossa proposta é correta, né? Porque não tem sentido você ter uma proposta que consegue mais de 70% dos votos em mais de 50% dos grupos. Não há sentido essa proposta voltar a ser debatida na plenária final. Essa proposta tem toda a legitimidade para ser considerada como parte integrante do relatório final da Conferência Nacional de Saúde. Isso ajudou muito, isso contribuiu na politização do debate, porque no momento em que fica estabelecido, o delegado sabe que há a possibilidade da proposta ir direto para o relatório, sem necessidade de debate na plenária final. As pessoas ficam mais empenhadas, mais interessadas em debater com mais profundidade, ou seja, contribuiu na qualificação do debate político, contribuiu na metodologia e contribuiu no próprio funcionamento da conferência como um todo. Estamos tendo a plenária final com toda a tranquilidade, com tempo bastante, com tempo suficiente para debater cada uma das 19 propostas com tranquilidade, com profundidade, com participação de todo mundo, enfim. É a prova de que realmente a gente está avançando, a gente está superando alguns gargalos que historicamente aconteciam nas conferências nacionais de saúde. Esse é um ponto muito positivo. E em relação à pós-conferência, você acha que quais são os caminhos para a gente, então, fazer desse debate para a conferência não ficar uma coisa pontual, a gente continuar com o debate como uma coisa permanente, que mobilize as pessoas, que implique as pessoas na luta pelo direito à saúde, por um sistema universal, sistema único de saúde que seja realmente público, né, que tenha esse caráter público e que lide com essas questões das dinâmicas do Brasil, né, que é da privatização, da terceirização, da precarização. Como é que você avalia quais são os caminhos que você acha que são necessários de serem traçados aí? Eu acho que há equívoco nos dois lados. Há equívoco no controle social, do que a gente convencionou chamar de controle social, que participa da conferência, constrói a conferência, depois volta todo mundo para casa e esquece o que foi debatido. Quer dizer, se desresponsabiliza a partir daquele momento, e não pode ser assim. Os conselhos de saúde se desresponsabilizam, esquecem praticamente tudo que foi aprovado nas conferências. E há equívoco por parte dos gestores, equívoco por parte dos governos, porque os governos recebem os relatórios, homologam os relatórios, e temos que admitir que a regra geral é quase nada daquilo ser implementado no dia a dia do sistema. Então são dois desafios que nós temos. Como poderemos, a partir de agora, eu tenho falado inclusive que a 14ª conferência pode ser um marco para o Sistema Único de Saúde. Um marco para um lado, um marco para o outro. Eu estou convencido de que a gente está no limite. O Sistema Único de Saúde está no seu limite. A forma como ele está estruturado, a forma como ele vem funcionando, não permite que ele possa avançar e se consolidar conforme preconizado na reforma sanitária. Então, ou a gente consegue, a partir da 14ª, reverter esse quadro de muita dificuldade, ou então, na minha avaliação, o SUS não vai ter muita condição de se aprofundar. Por isso que eu acho que a conferência é um marco, pode vir a ser um marco, e por isso que eu acho fundamental esses dois atores terem outra postura a partir de agora. O Conselho Nacional de Saúde vai ter que assumir essa responsabilidade de coordenar um amplo movimento nacional que possibilite um diálogo permanente entre os delegados das conferências, entre os conselhos municipais e estaduais de saúde, com os gestores, com os diversos atores, na perspectiva de criar instrumentos que possibilitem um acompanhamento permanente daquilo que foi aprovado e até que ponto aquilo está sendo executado exatamente. Do lado dos gestores, tem que haver uma consciência de que não dá para continuar fazendo conferência após conferência e fazer de conta que não aconteceu absolutamente nada. É urgente que os gestores passem realmente a pegar as propostas, pegar os seus relatórios, submeter aos conselhos de saúde, determinar o que é prioridade para cada um dos seus sistemas, determinar o que é imediato para ser colocado, aquilo que pode ser feito a médio e a longo prazos, enfim. Eu acho que esse é o grande desafio da 14ª Conferência Nacional de Saúde, porque não adianta nós fazermos tudo que a gente fez aqui, fazermos o debate de qualidade que a gente conseguiu fazer e não ter os desdobramentos que são necessários. Uma opinião que eu ouvi agora durante a conferência é de que esse delegado resolveu até participar, porque disseram a ele que essa seria a conferência de desconstrução da 8ª conferência para a construção de um novo formato, e isso teria preocupado a ele, mas ele viu que, digamos, houve uma manutenção de construção do SUS, mas de forma mais democrática. Considera assim? Ou não? Em termos de formato de conferência, eu acho que a gente está num processo de lenta transformação. Eu estou dizendo isso porque nós ouvimos muito nos últimos anos o discurso de que o formato de conferência está falido, o formato de conferência não mais dá resposta, o formato de conferência já está superado.
Eu tenho uma outra visão. Eu acho que a gente está construindo. Assim como o SUS está sendo construído, a participação social, as conferências também estão sendo construídas, os conselhos de saúde também estão sendo construídos. E entre a 13ª e a 14ª, nós já conseguimos mudar significativamente muita coisa. Acabamos de falar aqui a respeito do relatório, por exemplo, do consolidado da plenária final, que é absolutamente uma coisa revolucionária. Nós que estávamos acostumados no último dia da Conferência de Saúde, nos debruçarmos sobre 300, 500 propostas, vamos debater 19 apenas. É um exemplo cabal de que as transformações estão acontecendo. Naquilo que diz respeito a um novo sistema, ou um sistema que eu ouço muito isso também, a necessidade de adequar o SUS à nova realidade, a necessidade de adequar o SUS à nova correlação de forças, a necessidade de adequar o SUS ao novo mundo. Eu tenho uma resistência em relação a isso. Eu acho que nós é que temos que fazer o mundo se adaptar ao SUS. Nós é que temos que fazer o Brasil se adaptar ao SUS, porque o SUS, como proposta, continua absolutamente atual. Óbvio que eu sei que as condições objetivas não permitem que a gente, de imediato, possa colocar em prática o SUS que a gente sempre defendeu e que foi debatido na reforma sanitária. Mas que nós temos que entender, no meu saber, nós temos que ter claro que o SUS, enquanto proposta original da reforma sanitária, ainda é absolutamente atual. E o desafio nosso é criar, na conjuntura que nós temos, criar na correlação de forças que nós temos, as condições objetivas para que ele seja resgatado e implementado. Para mim, isso aí é muito claro. Sim. Por último, da minha parte, o tema, né? Acesso e acolhimento com qualidade. Levando em conta agora, já chegando ao fim da conferência, está se chegando a esse tema, as propostas estão atingindo a isso? Desde que o Conselho Nacional de Saúde decidiu que o tema da conferência seria acesso com qualidade, que para mim ficou muito claro que nós não temos perspectivas de ter acesso com qualidade sem discutir o financiamento que nós temos e o modelo de financiamento que nós temos. Então, estou afirmando que para ter acesso de qualidade em relação ao financiamento, nós temos que ter um financiamento mais adequado, um financiamento maior do que nós temos hoje, e temos que ter também uma mudança no modelo de financiamento que nós temos. Temos um modelo de financiamento que preconiza o pagamento do procedimento realizado. Temos um modelo de financiamento que preconiza o tratamento da doença instalada, que estimula a privatização do sistema. Então temos que subverter isso aí. O financiamento tem que ser definido de acordo com as reais necessidades de cada local. E aí se inclui tudo que for necessário e se coloca na pactuação do financiamento. Não tem como discutir acesso com qualidade sem discutir a força de trabalho. Nós temos gravíssimos problemas de força de trabalho, com todas as categorias profissionais, desde precarização de contrato, precarização de remuneração, a falta de perspectivas, a falta de estabilidade. Temos um quadro dramático na força de trabalho do SUS. Não tem como discutir acesso com qualidade sem discutir o modelo de atenção, que tem a ver com, acabei de colocar para vocês sobre financiamento, sem esquecer de dar resposta às demandas que nós temos da atenção secundária e da atenção terciária. Temos que definitivamente priorizar a atenção primária, não tem como continuar dessa forma. E temos também que discutir a gestão do sistema e a relação entre o público e o privado. Por exemplo, a gente fala muito em privatização e a gente tem que ter muito claro que privatização na saúde, primeiro, não é somente e exclusivamente a privatização clássica, de você pegar um serviço público e vender para um serviço privado, até porque isso a Constituição não permite. E por isso a privatização no SUS é muito mais complexa. Ela se dá quando você substitui a rede pública pelo serviço privado contratado, não de forma complementar, mas de forma substitutiva. Ela se dá quando a força de trabalho é entregue a empresas que intermediam contrato de mão de obra, através da terceirização e quarteirização da mão de obra. Ela se dá quando você pega um serviço público e entrega para uma empresa privada administrar, mas se dá também na própria administração direta que nós temos. Nós temos hoje um modelo de administração direta que não pode continuar acontecendo. Então, eu conheço muita administração direta, que todo mundo conhece, que é muito mais privatizada do que uma OAS, por exemplo. São serviços administrados de forma direta, pela legislação direta, mas que estão muito mais a serviço de grupos e corporações organizadas do que um serviço que é entregue a uma OAS, por exemplo. Então, a privatização do SUS é uma coisa muito mais complexa. E a gente tem que entender que, para combater a privatização, tem que precisar apresentar caminhos. Os caminhos que nós estamos apresentando é a contratualização e a autonomia financeira do serviço, é a profissionalização da gestão, a carreira para valorizar os profissionais e motivar os profissionais a trabalhar no SUS, enfim.
A partir do equacionamento desses, que eu considero eixos estruturantes, é que a gente pode realmente ter a perspectiva de um acesso com qualidade. Sem resolver esses eixos, é impossível nos garantir acesso com qualidade. Júnior, para finalizar, você estava falando a respeito fazendo uma comparação um pouco com a conferência anterior, né? Que no contexto da conferência anterior você estava como então presidente do Conselho Nacional de Saúde, e isso, pela análise que você estava apresentando ali para os outros jornalistas, pelo menos salvo engano, você estava sinalizando que isso sinaliza ou aponta ou estrutura algumas diferenças em relação à questão da coordenação da conferência, como é que isso se estruturou. Você poderia falar um pouquinho disso para a gente? Eu estava falando que na 13ª Conferência Nacional de Saúde eu estava na presidência do Conselho e estive na coordenação também. Isso me deu uma visibilidade, uma responsabilidade muito grandes, né? Porque tanto como coordenador da conferência como presidente do Conselho eu era referência para as pessoas que participavam da conferência, que automaticamente se reportavam a mim em todo e qualquer problema que acontecia na conferência. Eu era chamado para resolver desde questões políticas mais sérias a questões de infraestrutura, por exemplo, coisa que estava faltando, que não é tarefa do coordenador da conferência. Mas, enfim, o fato de eu estar exercendo esses dois cargos me deu uma visibilidade muito grande, me deu uma responsabilidade muito grande também, que eu pude dividir com toda a comissão organizadora, e esse foi o grande mérito nosso. A Comissão de Infraestrutura cumpriu um papel fantástico, a gente não teve quase nenhum problema de infraestrutura na 13ª. A Comissão de Comunicação funcionou maravilhosamente também. Então, o fato de nós termos feito essa comissão organizadora bem dimensionada e bem dividida, apesar de eu ter sido sobrecarregado de alguma forma, mas eu não senti assim tanto peso, porque nós tínhamos uma comissão bem estruturada que dava resposta às demandas que iam surgindo. Isso não está acontecendo hoje. Hoje o Padilha, que é o ministro da Saúde, é o presidente do Conselho, e a Jurema é a coordenadora. Então, a coisa fica meio sem foco. Então, as pessoas, algumas coisas, acham que pode resolver com o Padilha, que é o presidente do Conselho Nacional de Saúde, outras acham que pode resolver com a Jurema, que é a coordenadora da conferência, outras acham que pode resolver com a secretária executiva do Conselho Nacional, que está à frente da infraestrutura da organização. E isso, no meu entendimento, foi um aspecto um pouco complicado, um pouco negativo. Acho isso. Obrigado, Júnior. Valeu.